em Tiago 2,17, ele nos confronta diretamente dizendo que a fé sem obras é morta. Vamos entender isso, mas antes me segue aqui porque tem conteúdo à luz da Bíblia. Imagina a fé como uma árvore e as obras são como os frutos dessa árvore. Mas toda árvore ela depende do solo onde ela está plantada. E esse solo, esse fundamento, precisa ser Cristo. Jesus já disse isso em João 15,5. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Ou seja, a fé verdadeira só frutifica quando ela está enraizada em Jesus, o Nazareno. E aqui a gente precisa abrir muitos olhos, porque muita gente tem fé, mas não a fé bíblica que salva. Uns colocam fé em política, em time de futebol, em ideologia, em religião, em falsos deuses, em até falsos cristos, criados para agradar o coração humano, e não o Cristo revelado nas Escrituras. Todo mundo crê em algo. Mas se essa árvore da fé não for plantada em Cristo, mas em outro fundamento, então é vã a fé. Em 1 Coríntios vai dizer que ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Logo, uma fé que não está em Cristo é uma árvore vazia, e os frutos não importam. Fora de Cristo não existe vida e não existe salvação. A fé verdadeira sempre produz frutos que são as obras. Não porque a pessoa quer aparecer, mas porque a vida foi transformada e Jesus diz que não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E por isso é impossível estar unido a Cristo e permanecer estéril. Jesus ele ensinou que uma boa árvore produz bons frutos e uma árvore má produz maus frutos. E Tiago intensifica isso em Tiago 2,18. Entretanto, alguém pode afirmar: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras e eu te mostrarei minha fé mediante as obras que realizo. Por isso, Tiago está denunciando que muitos falam que têm fé em Jesus, mas vivem contradizendo as próprias palavras. Ele chega a dizer até que até os demônios creem e tremem. Ou seja, crença intelectual não salva, falar que crê não salva, se intitular cristão não salva. Jesus já havia declarado: esse povo ele me honra com os lábios, mas o coração dele está longe de mim. Então, falar que crê e viver como quem não crê é revelar que tem uma fé morta. Aqui a gente precisa entender que isso não significa que a gente vai se justificar por obras. As obras elas não justificam ninguém. Porque se fosse por obras, ninguém entraria no céu além de Jesus. Porque o padrão de Deus ele é a perfeição e no céu não pode habitar o pecado. E isso contradiria também a própria Bíblia, porque em Efésios 2 diz que pela graça sois salvos, por meio da fé, e que isso não vem de obras. Em Romanos 3 diz que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Em Gálatas 2 diz que o homem não é justificado pelas obras, mas pela fé em Cristo. E Isaías, ele ainda coloca uma pá final no orgulho humano, quando ele afirma que toda a nossa justiça são como trapos de imundícia. Então, as obras não salvam, mas elas evidenciam da fé que salva. Paulo ele diz que nós somos salvos para as boas obras e não por as boas obras. E é contraditório dizer que crê em Jesus e viver na prática do adultério contra a esposa que é o próximo mais próximo, ou contra uma família de alguém, porque Cristo é fiel. Ou dizer que crê em Cristo, mas viver na mentira, viver mentindo, porque Jesus é a verdade. Isso é negar ele com a mesma boca que diz que crê nele. A vida que contradiz Cristo denuncia já uma fé falsa, que nunca houve uma conversão e João não deixa dúvida sobre isso. Ele diz em João 2,4, aquele que afirma, eu o conheço, e não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. E talvez o maior exemplo da Bíblia sobre fé e obras seja o ladrão da cruz. Ali a gente tem um homem que ele não pode descer, que não pode reparar o mal que ele fez, ele não pode servir, ele não pode fazer nada porque os braços e os pés dele estão pregados. Mas ali houve um arrependimento e uma fé genuína. E é por isso que ele diz que em Lucas 23:41, que nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este, Jesus, nenhum mal fez. E ele ainda acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando entrardes no teu reino. E Jesus respondeu para ele,
hoje estarás comigo no paraíso. Aqui é a prova final. Ele não foi salvo por obras porque não tinha como ele fazer obras. Mas Jesus, ele vê o coração e ele sabia que se tivesse vida, essa fé produziria obras de arrependimento. E isso confirma Romanos 10, 9. Se com a boca confessardes Jesus como Senhor e crerdes de coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, a fé salvou, a fé justificou, a fé uniu aquele homem ao Salvador no momento final da vida dele. E é isso que nos mostra que é a fé na pessoa certa, Jesus Cristo, que salva e nada mais. É nesse sentido que a fé sem obra é morta. Não porque as obras salvam, mas porque uma fé morta não produz vida. A fé verdadeira, ela está plantada em Cristo. Ela produz frutos. E sem Cristo, tu pode fazer quantas obras tu quiser, que elas não vão te salvar. Não importa a tua moralidade. Se tu não se arrepender e crer em Jesus, as tuas obras elas são como trapo de imundícia diante de um Deus Santo que vai te levar a juízo. Então, fora de Cristo, tanto a árvore quanto os frutos perecem. Mas alicerçado em Cristo, até o mais miserável dos pecadores, ele pode encontrar vida, perdão, pela fé genuína em Jesus Cristo, o Nazareno.